que nós estamos passando nessa sociedade, uma sociedade que nós sabemos que ela é uma sociedade de maioria ímpia, né? E as doenças e enfermidades, elas estão aí. Né? Eu tenho um texto que eu não estou conseguindo me lembrar bem onde ele se encontra, mas é um texto muito conhecido entre os evangélicos que diz assim: se pois o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente tu és livre. Aleluia. Mas pastor, eu estou enfermo. Pastor, eu sou evangélico, mas eu estou enfermo. Essa enfermidade, ela é passageira. Ela não pode continuar. Se ela continuar, tem um problema. E qual é o problema? É o processo da libertação. Não é verdade? Mas nós somos livres e libertos pelo sangue do Cordeiro de Cristo, que redimiu os nossos pecados e levou na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém, irmãos? Eu convido os irmãos para abrir o livro de Atos, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Desde o ventre da sua mãe ele tinha essa enfermidade. O qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e o João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar o vosso assento. Desocupem as suas mãos. Mãos poderosas que Deus lhe deu, lhe consagrou para impor e curar os enfermos. E dê a melhor salva de palmas que você puder para essa palavra. Ela é viva, é uma palavra poderosa, é uma palavra digna dela mesma, fiel, e ela é eficaz e não volta vazia sem antes fazer o que apraz a palavra de Deus. Aleluia. Nós vemos e ouvimos muitas vezes, muitas mensagens sobre o coxo na Porta Formosa. Mas esse texto aqui é interessante, que ele traz um retrato de uma humanidade e de uma sociedade enferma. Enferma, é verdade. Uma sociedade que não é cristã, enferma. Uma humanidade que está afastada de Deus, enferma. Enferma porque vive uma vida afastada de Deus, vive uma vida sem, até porque não lhe falta o conhecimento, mas sem se interessar em ter o conhecimento de Deus, porque o conhecimento não lhe falta. A mensagem, a palavra é pregada a todo tempo, a todo canto desta terra, a mensagem é pregada. Mas essa enfermidade, ela alcança essa sociedade de uma forma muito forte, fazendo com que ela não conheça e totalmente se afaste do Deus Todo-Poderoso. Esse texto aqui é interessante, que conta a história de Pedro e João e um coxo que, nascido no ventre da sua mãe, com essa enfermidade já em seu corpo físico. E o que chama a atenção a todos nós aqui foi a disposição desses apóstolos, João e Pedro. Intimidade, eles eram muito íntimos, eram homens que andavam com Cristo, eram homens que em todo o tempo eles participaram de vários momentos em que Jesus Cristo realizava grandes e maiores sinais aqui nessa terra. Pedro e João, se você se lembrar, eram aqueles que estavam ali no Getsemane. Pedro e João
eram aqueles que estavam com Cristo em todo momento em que Cristo realizava os sinais, milagres e maravilhas. E esses homens, Pedro e João, eles tinham uma intimidade tão grande, tão profunda, andavam juntos, e a Bíblia afirma aqui claramente no primeiro versículo que eles subiam juntos, eles iam juntos, louvado seja o nome do Senhor, ao templo da oração, a hora a nona. E diz a Bíblia Sagrada que era às 3 horas da tarde. Eles não iam na manhã, não iam, iam no último horário, que era a hora nona, que era às 3 horas da tarde. Aquele templo ali, chamada a Porta Formosa, eles tinham 3 horários de culto: os 7 da manhã, às 9 horas e os 3 horas da tarde. Imagino eu, pastor, que aquele coxo, ele ficava na dependência de alguém, porque ele era um homem impossibilitado fisicamente de se locomover ou se mover para algum lugar. Dependia de qualquer pessoa para lhe ajudar. Ele provavelmente deveria sentir o desejo do seu coração de estar às 7, de estar às 9, de estar às 7, às 9, às 12 e a hora nona, que era às 3 horas da tarde. Mas a inferioridade que ele tinha impossibilitava dele estar todo esse período ali à porta do templo para adorar ao Senhor Jesus. E nós sabemos que aquela entrada da Porta Formosa era uma porta que era entre as 12 portas formosas de Jerusalém. Ela ficou entre as 9, a única porta que hoje, uma das 9 portas que tem hoje era a Porta Formosa. Ainda é as 12, das 4 não se tem mais, só tem essas 9 portas, e a Porta Formosa é uma dessas portas formosas que dava entrada a Jerusalém, entrada ao templo onde havia adoração. E é interessante que ela dava entrada para as pessoas ir diretamente para o templo para adorar a Deus. E ia numa direção ao gasofilácio, iria em direção ao Santo dos Santos, e todos que iam, judeus naquela ocasião, para adorar ao Senhor, entravam naquele templo. Infelizmente o coxo não podia entrar, porque ele tinha uma enfermidade, uma lesão física em suas pernas, nos seus artérios, que impedia dele se colocar de pé. Imagina, amados irmãos, há um texto da Bíblia Sagrada, se você acompanhar aqui juntamente comigo, no livro de Atos, capítulo 4, confirma-nos, capítulo 4, versículo 22, confirma-nos que este homem, ele viveu 40 anos nessa enfermidade. Mas pastor, onde eu posso encontrar isso? Quando Pedro e João estavam lá naquele sinédrio, acerca de discussão, acerca do poder do Evangelho, acerca das manifestações de Jesus Cristo, acerca das curas que eram manifestas, e diz no versículo 22 do capítulo 4 do livro de Atos, que diz assim: pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. Era uma questão, eles estavam abordando, tanto é que num dos momentos aqui no versículo 8, Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, no versículo 8, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós de todos os povos de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Poder e autoridade. Aleluia. Nome, Jesus. Aleluia. Poder e autoridade do teu nome. Louvado seja o nome do Deus Senhor. vivo, Senhor. Aquela porta, ela tinha 3 pátios. O primeiro pátio, só os gentios tinham acesso. O segundo pátio, só as mulheres tinham acesso. O terceiro pátio, só os judeus tinham acesso. E é interessante, irmãos, eu trago para o cristianismo, para o evangelho, que é vergonhoso o que eu vou falar. Eu vou até falar sem o microfone para não causar nenhuma dissensão. Os judeus, pastor, oravam 3 vezes ao dia. Os muçulmanos oravam 5 vezes ao dia. Quantas vezes às vezes a gente ora?
Interessante isso. Eles, antes de entrar no templo, eles oravam 3 vezes ao dia, os judeus. Acredito eu que quando eles já entravam no templo, depois de já ter orado durante os 3 períodos, cheios do Espírito Santo de Deus, mas o coxo não podia participar daquele privilégio do poder do Espírito Santo se manifestando naquele templo, porque ele era coxo, estava sentado à beira da porta formosa. Aleluia! Aleluia! Jesus! A esperança daquele coxo era simplesmente que alguém passasse e desse uma esmola. Todos os judeus, muçulmanos, todos entravam naquele templo. E ele ficava ali provavelmente esperando uma pessoa, um crente que entrasse naquele templo e olhasse para ele e tivesse piedade e misericórdia. Mas não, irmãos, os homens daquela ocasião que entravam para cultuar a Deus, passavam pelo aquele homem como se ele não fosse ninguém. Olhava para ele como se ele não fosse ninguém, aleluias. Mas um dia, aleluia, às 3 horas da tarde, a esperança daquele coxo, ela já estava sendo lotada do céu em seu favor. A cura daquele coxo já estava para ser manifestada, porque já estava escrito no livro de Deus que ele certamente receberia a sua cura. Eu quero trazer e aplicar para esse momento de hoje aqui. Eu tenho certeza que algum de nós, ou alguém de nós, possa estar aqui hoje esperando um grande milagre de cura para a nossa vida. Estamos em busca de Cristo porque nós sabemos que Ele tem poder para curar. E o templo é este, a porta é essa, e você entrou na casa de Deus. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levante e ande e joga essa enfermidade por terra, porque Jesus Cristo está no templo e o templo está cheio do teu Espírito. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Imagina uma coisa aqui com os irmãos. Aquela porta, ela tinha 25 metros de altura, 20 metros de largura. Imagina uma coisa: todas as vezes que tinham que abrir aquele templo para cultuar a Deus, que dificuldade! Provavelmente somente 20 homens conseguiriam mover aquela porta para abrir, para os crentes entrarem, os judeus entrarem, cultuar e adorar a Deus, e novamente os 20 homens para fechá-la, porque o templo estava fechado. Aleluia! Eu estava vindo de casa para cá, eu estava falando para a Denise, sem nenhuma vanglória para a minha vida, porque eu sei o que eu passei na presença de Deus. Eu vim debaixo daquela chuvinha e eu achando como se fosse nada de tantas chuvas que já apanhamos para ir para a casa do Senhor. Nunca encontrei dificuldade para mover uma porta, abrir uma porta para entrar no templo para adorar a Deus. Não tinha isso não. Não tinha. E eu creio que todos os dias iam 20 homens para lá, puxavam aquela porta para os crentes entrarem e adorar o Senhor. Acabava o culto, os 20 homens novamente puxando aquela porta para fechar, porque o Espírito Santo de Deus já tinha operado com sinais e milagres e o culto havia acabado. Louvado seja o nome do Senhor. E essa porta foi dado o nome como Porta Formosa, porque um homem chamado Nicanor, residente lá da cidade de Corinto, fez aquela porta. Ele construiu aquela porta e levou para Herodes, para que Herodes pudesse ele colocar naquele templo. E aquela porta ela é tão linda, tão maravilhosa, que se tornou a Porta Formosa. Por isso que é chamada de Porta Formosa. E ali ela era feita de um metal que reluzia um brilho tão forte, mas tão forte, que a nossa visão, o alcance dela ficava até ofuscada. Imagina isso. Aleluia. Aquele coxo sentado, irmãos. Oh, meu Deus do céu, como a gente que quer entrar no templo e não pode, não consegue, você pode, eu posso, muitas vezes. Ficamos murmurando em vir para a casa de Deus, na verdade. Ficamos questionando, vai chover. Eu estou cansado, irmãos. Adora a Deus a todo tempo que você puder. Venha sim, para a casa do Senhor, o templo de Deus. Aqui você encontra cura,
Nossa, o Senhor está verdade. Eu fico imaginando aquele coxo sentado vendo aquela porta brilhando, brilhando o tempo todo e ele continuando coxo. Mas 3 horas da tarde, naquele dia, a hora 9, aleluia, diz aqui a Bíblia Sagrada, bem claro para os nossos olhos, que Pedro e João subiam junto ao templo. A esperança daquele coxo estava se aproximando. Escuta uma coisa, pela fé, a sua esperança pode ser hoje se aproximar da sua e minha vida. Eu não sei o que você andou pedindo, talvez na área espiritual, na área financeira, na área material, na área conjugal, na área secular, seja qual for a área que provavelmente você entrou nesse templo como aquele coxo estava fora do templo, mostrando para o Senhor, Senhor, essa é a minha necessidade. Escuta uma coisa, eu não sou Pedro, não sou João, mas Pedro e João, quando chegou até aquele coxo, o coxo pisou os olhos porque havia uma esperança, aleluia, porque alguém parou para atentar a necessidade daquele coxo. Todos entravam e saíam, mas ninguém parava. Mas os apóstolos Pedro e João, cheios do Espírito Santo, porque eles já vinham, se você olhar bem aqui claramente nos inícios dos textos, se você olhar bem na introdução, houve a ascensão de Jesus Cristo, houve batismo com o Espírito Santo, Matias, escolhido apóstolo em lugar de Judas, a descida do Espírito Santo no livro de Atos. Pedro e João estavam todos participando de todos esses momentos. O discurso de Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isso, as primeiras conversões antes de chegar ao livro de Atos capítulo 3, eu creio que Pedro e João, irmãos, eles já estavam cheios do poder do Espírito Santo. Isso não é negável, porque eles já vinham participando do poder do batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Mais de 3.000 almas ali se renderam aos pés de Jesus Cristo. Pedro e João viram sinais e maravilhas acontecerem. Significa que eles já estavam cheios do Espírito Santo. E eu tenho a plena certeza, sem medo de errar, quando aquele coxo olhou para Pedro e João, ele não olhou como ele olhava para as outras pessoas que passavam e não davam importância para ele. Ele simplesmente, eu creio que ele olhou porque ele viu o brilho do Espírito Santo nos olhos de Pedro e João. Você e eu precisamos, irmão, aleluia, ter o discernimento do olhar do Espírito Santo, de alguém que olha para nós. Se tem alguém, aleluia, que tem te olhado cheio do Espírito Santo, se apoie, peça ajuda, socorro a essa pessoa, porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Eu posso te provar isso. Lembra de Elias? Lembra de Eliseu? Eliseu queria o quê? A porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Está pensando que Eliseu foi procurar João e Maria? Não. Eliseu foi procurar aquele que tinha para dar a ele. Aleluia. Se você andar com quem é espiritual, você vai se tornar uma pessoa espiritual cheia do Espírito Santo. Se você buscar de quem tem o Espírito Santo, você vai ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia. Glórias ao teu nome. Amém. Aquele coxo, ele estava numa condição. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. É onde nunca ele pôde fazer nada. Mas naquele dia, às 3 horas da tarde, ele olha para Pedro e João e diz a Bíblia: aleluia. Fica os olhos nele e disse: glória a Deus. Pedro e João, olha para nós. Glória ao teu nome, Jesus. Simples. Quando Quando Pedro fala, olha para nós, acredito que no coração daquele coxo, nós não podemos negar isso. Ele deve ter pensado no seu íntimo: eu vou receber uma esmola. Mas o que Pedro e João tinham para dar a ele, irmãos, era maior do que ouro e a prata, ou uma esmola. Era o poder da cura, da sua vida coxa, da sua vida desumana. Porque todos nós sabemos que toda pessoa cometida de qualquer tipo de enfermidade,
era escrusa da sociedade naquela ocasião. Eram pessoas banidas do meio da sociedade. Agradece a Deus porque você tem a Cristo curado, sarado, livre de todo pecado, de toda enfermidade, porque Jesus Cristo, Ele naquela morte, naquela cruz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que Ele trouxe a paz estava sobre Ele, e por isso somos remidos e redimidos e curados e sarados em o nome de Jesus Cristo. Ainda que a enfermidade venha assolar, ainda que a enfermidade tente se aproximar de nossos corpos, mas glorificado é o nome do Senhor, que ela não vai permanecer. Aleluias! Porque você é lavrado e remido no sangue do Cordeiro. Quer vencer essa batalha com Satanás? Olha para ele: Satanás, eu sou lavrado e remido no sangue do Cordeiro de Cristo. Quer deixar o diabo tonto, chateado, revoltado e bater por retirada? É mostrar para ele o sangue de Cristo. É mostrar para ele que o sangue de Cristo, aleluia, ele não foi vertido naquele madeiro em vão. É mostrar para ele que sob o sangue de Cristo você e eu somos sarados e curados em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Tem poder nas tuas palavras, irmãos, tanto para o bem quanto para o mal. Então use ela para o bem da sua vida espiritual. Use ela para o seu bem da sua vida espiritual. O hábito maior que temos é de usar as nossas palavras muitas vezes para o mal. Aleluia! Mas esquecemos de usá-la por ela ter poder para o bem para nossas vidas. Temos uma facilidade muito grande, eu digo temos no modo geral, não estou incluindo os evangélicos, de falarmos palavras obscenas, de falarmos palavras tortas, mas não conseguimos de maneira nenhuma falar uma palavra que possa gerar a cura física para nossas vidas. Aleluia! Bendito é o Cordeiro Santo do Senhor Jesus Cristo. Pedro olhou para ele, esperando receber alguma coisa, e disse: Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda. Aleluia. O que me chama a atenção é que quando Pedro fala para ele: levanta e anda, o texto diz que ele toma ele pela mão direita, o levantou, jogou os seus pés de tornozelo e se firmaram. Logo os seus pés de tornozelo se firmaram. E o que me chama a atenção é que ali naquele exato momento estava acontecendo na vida daquele coxo uma nova vida. A vida velha estava se passando. A vida de 40 anos debilitado, precisando de apoio de alguém para ser levado para aquele tempo, estava sendo finalizada. Ele não vai precisar mais de ninguém para levar ele para o templo. Aleluia! Porque o Pedro e João disse para ele: levanta, aleluia, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia! Ele se levanta e diz a Bíblia Sagrada que imediatamente os seus tornozelos se firmam no chão. Olha que coisa linda! Imagina a cena, irmãos. Tente ir lá comigo, lá no livro de Atos capítulo 2, lá bem na Porta Formosa. Olha aquela multidão de pessoas lá dentro adorando ali ao Deus Todo-Poderoso, e aquele coxo lá de fora pedindo apenas uma esmola, mas infelizmente ele não podia entrar. Agora entra comigo dentro desse texto, vamos lá de uma forma bem espiritual. Aquele coxo parado, com desejo de entrar na casa de Deus, mas não podia por causa da sua enfermidade, me vendo todos ali adorando, glorificando o nome santo de Deus. Mas naquele exato momento muda-se a sua história. Ele se levanta. Agora ele não vai ser mais um daqueles que estava indo apenas para ver, mas sim para participar da adoração ao Senhor. Diz a Bíblia, irmãos, que ele entrou dentro daquele templo saltando, sorrindo, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Aleluia! Diz a Bíblia que todo o povo viu andar e louvar a Deus. Glória a Deus. Éramos coxos, éramos cegos, éramos uma raça ruim. Aleluia! Jesus Cristo
aleluia, ao lado do Pai Todo-Poderoso, Aleluia. tomou sobre si, aleluia, esvaziou-se de toda a sua pureza, de toda a sua grandeza, de toda a majestade que estava ali sentado ao lado do Pai. Olhou para mim e para você que éramos coxos, não podíamos entrar na casa de Deus, mas a nossa enfermidade ela era espiritual, ela não era física, porque nós não conseguíamos entender e compreender o Evangelho. Jesus Cristo se esvazia de toda a sua glória. Jesus Cristo desce como homem nesta terra, aleluia, paga o preço que precisava ser pago, sofre tudo que precisava sofrer, aleluia, para pegar eu e você como nada, como um excluso nessa sociedade, um ser humano que não tinha valor nenhum nessa sociedade. Sabe por quê? Porque pelo menos hoje, quando você anda, quando você passa, alguém olha para você e diz: esse é homem de Deus, essa é mulher de Deus. Isso porque Jesus Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados e as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. Ele toma sobre si,